materna, dos irmãos, que estejam vibrando junto com a gente. E não é sempre assim. Se você não souber trabalhar a rejeição dentro de você, aquilo que te fere, te mata. Porque a rejeição é talvez um dos sentimentos mais terríveis da vida, mais terríveis que você possa enfrentar. E ela vem camuflada. Gente, não, eu sou resolvido, eu não tenho nada a ver. Eu falo com meu pai, apesar dele me abandonar, eu falo com ele. Eu falo com a minha mãe, apesar dela nunca ter sido uma mãe presente. Não é nada contra ela. Eu já pedi perdão para ela. Se você não pedir perdão, você não zera. Você pode gostar, tem que verbalizar. O Freud disse que a cura vem pela fala. Vem pela fala. O Freud fala, a cura vem pela fala. Se eu falo, eu sinto. Não adianta. Eu pedi perdão em pensamento, não adianta. Você precisa acertar o teu altar. Você precisa tomar uma atitude para que você seja livre e liberto. Tem gente que lembra do que aconteceu há 10 anos atrás. Tem gente que lembra que a mãe dele dava mais Coca-Cola para o irmão do que para ele. Mas a minha mãe, uma vez eu atendi um paciente e ele disse assim: você não sabe o que eu sofri, doutor? Eu falei: o que você sofreu? Minha mãe sempre dava mais refrigerante para o meu irmão do que para mim. Eu falei: para, cara. Mas veio, ela estava sabendo que você ia ter glicemia alta e diabetes. Então ela já estava vendo o profeta de Deus na tua vida. E o cara fica olhando coisas pequenas. E a gente que se apega a coisas tão pequenas, né? Não, mas o meu pai tem uma preferência. Amém? Ele tem uma preferência. O Jacó, o Abraão, o Isaac, todo mundo tinha uma preferência por um filho. Não quer dizer que isso vai permanecer sobre a tua vida. Não deixa isso validar você. Talvez o teu irmão precise mais de ajuda mesmo. Não é que ele é o mais queridinho, é que ele é o mais frágil da turma. E você às vezes, né? Já viu? No mundo animal, geralmente, a mãe às vezes pega o mais desnutrido, ou ela mata ou ela conserta e conforta. É o instinto. E aí você se valida por isso, porque algo em você brota chamado rejeição, né? Eu falei para vocês ontem sobre rejeição. Falei para vocês que o perdão é um processo que leva um tempo para nós. Não se perdoa do dia para a noite, gente. Não se perdoa assim. E quando José, a gente fala sobre José, a gente fala sobre o sonho, fala sobre a graça de Deus externa, fala sobre a caravana ismaelita que Deus mandou exatamente para ele. Mas esquecemos que a maior virtude de José foi o perdão. Quando ele escreve lá no capítulo 49 e 50, uma das frases mais lindas da Bíblia, diz: vocês bem intentaram o mal contra mim, mas o Senhor tornou em bem. Quando ele olha, depois de tudo que ele passou, vendido, escravo, abandonado, rejeitado, injustiçado, né? Acusado de coisa que ele não fez, na casa de Potifar. Aí quando ele olha, faz a reflexão e diz: olha, vocês bem tentaram o mal contra mim, mas na verdade não era o diabo que estava trabalhando, era Deus usando vocês para que eu fosse hoje governador do Egito. Ou seja, Deus vai colocar pessoas na sua vida para te afrontar. Deus vai colocar pessoas na tua vida e vai permitir que pessoas atravessem a sua vida exatamente para te moldar e te colocar no centro do propósito de Deus para você. Não é o diabo que mandou Saul para Davi. O diabo pode ser apoderado dele, mas Saul foi necessário para Davi, para que Davi chegasse onde tinha que chegar. Deus vai colocar pessoas na sua vida que você vai querer matar a princípio. Mas lembre dessa palavra de hoje de manhã. Às vezes Deus manda um Saul na nossa vida para moldar o nosso caráter, para lapidar a nossa mente, para filtrar a nossa energia. Deus vai mandar pessoas na sua vida que você, a vontade de você exterminá-la. Mas não foi o diabo que mandou, foi Deus que permitiu, para que pudesse moldar e lapidar você para o centro da vontade dele. Não condene, não despreze, não julgue aquilo que Deus está fazendo sobre você, com você. Você precisa trabalhar essas questões emocionais, porque nós temos hoje uma geração deprimida que não perdoa. Eu atendi um menino de 15 anos,
Uma vez, toda cortada. Eu falei, mas o que está acontecendo com você? Você não sabe o que eu passei? 15 anos. Eu falei, não sei o que você passou. Ela falou, pois é, doutor, eu tenho embustes, eu carrego abusos. Fui abusada pelo meu padrasto, fui abusada pelo meu avô. A história trágica dela era terrível. E aquilo foi mexendo comigo diretamente. Eu falei assim, eu não tenho culpa disso. Ninguém tem culpa disso. Você quer arrumar um culpado? Vamos culpar Deus então. Que não matou o teu padrasto, que não matou o teu avô. Se Deus permite feridas em nós, para que a nossa ferida seja instrumento de cura para muitas gerações. Deus permite feridas na nossa vida para que a nossa ferida seja instrumento de cura. Deus vai permitir coisas em você, você vai querer morrer, pedir a morte, e tem até razão às vezes, mas na verdade, se você ressignificar a rejeição, você vai entender que a rejeição é uma bênção de Deus sobre a tua vida, que através da rejeição você vai chegar no propósito maior de Deus para com você. Davi chegou onde chegou, ao trono, depois de 17 anos, porque exatamente ele experimentou o melhor de Deus, a rejeição. Ele era chamado de irmão bastardo, era chicoteado, era zombado, era ridicularizado, era afrontado, mas aquilo que Deus tinha para ele era para ele. Não importava que os irmãos chamavam ele de entregador de marmita, o irmão bastardo, mas ele sabia quem era o Deus dele. Ele dizia, eu sirvo a ele, a minha fortaleza no dia da angústia, a ti clamarei e tu me responderás para sempre. Está entendendo que a rejeição às vezes é algo que Deus traz para você? Porque a gente nasce às vezes com um complexo de inferioridade. Quem não tem complexo? Quem não se achou feio aqui já, irmão? Quem já não olhou para o espelho e falou, meu Deus, pede para ver a foto dos seus pais na adolescência, que desgraça que é. Chega em casa, depois você diz, pai, nossa, como o senhor era na adolescência, vai ver, meu Deus, pai, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Misericórdia, houve uma transformação. Um dia eu estava olhando uma foto minha na adolescência, meu Deus, eu sou feio, mas na adolescência eu era muito feio, era seco, as espinhas assim sempre na ponta do nariz, né? As fotos minhas, né? Eu não gosto nem de olhar, se amarrasse uma corda, soltava uma pipa, tão leve que era, né? A gente sofre às vezes com complexo de inferioridade, porque a gente vai se formando. A adolescência é um processo de mudança, a juventude vai ficar bonito lá nos 30 anos, irmão, entre aspas. Tem uns que nunca vão ficar bonitos, não adianta. É o que tem. Mas o fato é que você melhora lá pelos 30 anos. Isso é genética, isso é história, isso é desde os tempos arcaicos da África, né? E a gente às vezes tem esses complexos de inferioridade por causa do nosso contexto, né? Por não ter limites financeiros para poder ter uma estabilidade melhor, ou ter uma roupa melhor, né? E uma série de coisas. Você vai crescendo com isso. Se você não souber trabalhar isso dentro de você, você deixa isso crescer dentro de você. Você vai prestar uma vaga, você sempre vai achar inferior. Você vai prestar um vestibular, você sempre vai achar inferior. Você vai prestar uma vaga na empresa, você vai achar inferior. Mas Deus trouxe você aqui para dizer que Ele é o teu patenteador. Deus trouxe você nessa manhã para dizer, meu filho, você realmente, no plano humano, no plano terreno, você pode ser inferior, mas no plano espiritual você tem uma força que ninguém lá tem. Você tem uma barra dentro de você, você tem uma fortaleza dentro de você, você tem um amparo. A minha mão estará com você. A minha mão estará com você aonde você pisar. Aquela vaga na empresa, com certeza, olhando o olho humano, olhando o olho natural, você está muito aquém do que poderia estar, mas a mão do Senhor estará sobre você. Aonde pisares, aonde entrares, aonde estiveres, maior é aquele que estará com você. Oh, aleluia! Por isso que às vezes eu vou prestar um concurso, eu nem dou bola, irmão.
Porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o meu currículo ele não é ruim, ele é ótimo. Mas às vezes eu vou concorrer com vagas que não tem ao plano humano e terráqueo de competir. Mas eles não sabem que eu tenho uma carta na manga em Coringá. Esse artifício que eu tenho, entre aspas, esse requisito que eu possuo, essa chave mestra que eu tenho, nunca perdeu uma batalha. Nunca. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego numa grande multinacional. Eu cheguei, tinha pedido a conta do emprego que eu estava e fui fazer uma entrevista, não. Tinha uns 50 candidatos e era vaga dentro de uma área que precisava de técnica, que era Embraco, que era a maior empresa de compressores do Brasil. E o André, que era o chefe, me lembro até hoje, disse assim: você trabalha onde? Trabalhava, pedia conta. Por que pedia conta? Porque eu vim para cá pegar essa vaga. Falou: não sabe que a vaga vai ser tua? Nem curso técnico você tem ainda. Não interessa. Eu pedi a conta e vim aqui, seja o que Deus quiser. Você é astuto, né? Não. Eu sei. O Deus que eu sei. Falei: meu Deus do céu, crente é tudo doido. Falei: bota doido nisso. Doido com Cid aí nesse lugar. Falei: tudo doido, meu irmão. Mas a gente não é. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias. Quando eu abri a minha clínica, alguém falou para mim assim: você vai abrir uma clínica em Joinville? Estava numa época difícil, transição de Temer para Dilma. Eu abri eu, outro médico e uma psicóloga juntos. Há 3 anos atrás nós batemos a meta: 50% de atendimento da cidade de Joinville era feito na minha clínica. Mas quando eu abri ela, alguém disse para mim: não abra, é muito perigoso, clínica é difícil, é complicado, é difícil gestão. Eu tenho 10 funcionários, é complicado, eu tive mais funcionários, né? Tenho 6 médicos que trabalham comigo, 4 psicólogos, né? Então isso mexe diretamente. Mas eu tenho uma coisa que nenhuma outra clínica tem lá, meu irmão. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu tenho uma coisa que nenhuma outra empresa tem. Eu tenho a mão de Deus sobre a minha caminhada. Foi Ele que disse: eu vi 11 feixes dobrando diante de mim. Eu vi 11 estrelas, o sol e a lua. Não importa o que você acha, o que você pensa, não importa qual é a perspectiva do mercado, não importa qual seja a inflação que sairá. A Bíblia vai dizer que Deus sustentou um povo durante 40 anos. Se você estiver debaixo da obediência de Deus, honrando os seus pais, sendo fiel a Jesus e a sua igreja, não tem como dar errado, jovem. Não tem onde você botar a mão. Deus abençoa. A terra pode ser árida, mas Deus vai frutificar e florescer nesse deserto. Não porque você merece, mas porque Ele está com você. Não porque você é digno, mas porque Ele é sobre você. Ele é sobre a tua vida. Então vá. Se Deus mostrou, vá. Se Deus disse, vá. E pronto. Fica fazendo prova com Deus até quando, Gideão? É 3, não é 20. Aí eu vou fazer uma oração aqui. Aí eu vou, não vou. Sabe aquele crente morno? Vou, não vou, indeciso, meu Deus. Ou é quente que é frio, meu irmão. Ou vai ou fica. Fica nessa lenga-lenga. Aí não sei se vai continuar, não sei se eu vou. Meu Deus do céu, a crise está aqui. Olha, o governo está difícil. Olha, agora o Estados Unidos está com hoje, Juliano. Ô, Juliano. Né? Estou sem internet. Quentinha do céu. Quentinha do céu. Sim, senhor. Hoje caiu uma bomba. Vai dar guerra para tudo quanto é lado. Vai piorar. Se você acha que o mundo vai melhorar, ô coach, ô Marçal, pega o código aqui. Pega o código. Não vai melhorar nada. Vai só piorar. Mas eu sou a igreja de Jesus.
Eu sou o povo de Deus. O povo caminhou 40 anos. O rei estava matando o cavalo para comer, mas o povo de Deus estava todo dia experimentando o maná do céu, porque a nuvem durante o dia percorria, a coluna de fogo durante a noite iluminava, afastava tudo, porque a bênção de Deus estava sobre eles, a palavra de Deus estava sobre eles. O mundo há de piorar, mas eu sou a igreja de Jesus. Eu frutifico onde não tem frutificação, eu faço prosperar onde não tem como prosperar, eu faço ter saúde onde há doença, porque comigo está aquele que nunca perdeu uma batalha. É Jesus. Eu vi os efeitos. Então para com esse negocinho de complexo de superioridade, pelo amor de Deus. Mas eu me acho feio, amém? Talvez você seja, mas Deus vai dar dinheiro para eu fazer cirurgia plástica. Eu tinha um nariz, deixa eu ver qual dos dois é maior aqui. O do Cleber. Eu estou ganhando, o meu era largo. O meu era largo assim, ó. Respirava, a pessoa adormecia. Nariz é uma coisa que nunca vai acontecer, tá? E orelha também. Meu avô tinha uma orelha, parecia um telefone. E a cartilagem, principalmente, tem um conhecimento técnico, profundo. Né? Eu tinha um nariz que era muito largo. Comecei a trabalhar numa clínica, cirurgia plástica. Acho que o pessoal teve pena de mim, misericórdia. Me deram, vamos fazer uma experiência. Eu falei, tá, vai embora. Não vou pagar, ótimo, né? De graça, glória a Deus. Tá? Fiz nariz, vou mandar uma foto pro Gediel chegando lá com vocês. Era uma naba, era uma largura assim, que eu respirava, metade dos crentes entrava em hipóxia, e outra metade ia ao terceiro céu e voltava. Você pode ter as suas incertezas, os seus complexos, mas não deixe que isso valide você. Não deixe que isso impeça Deus de desenhar a tua história. Você tem que ficar imedido. Os navios foram feitos para alto mar. Navios não foram feitos para ficar no cais. Não, o navio não foi feito para ficar no porto. Ele pode ser lindo lá, mas ele foi feito para alto mar. É o que Deus está dizendo para você. Você não foi feito para ficar parado aí, não. Ei, jovem, você não foi feito para ficar aí. Deus tem promessas sobre a tua casa, sobre a tua geração, sobre a tua vida, sobre a tua família. E o desejo de Deus é que você vá, cresça, evolua, seja abençoado, abençoe as pessoas, seja cura na vida de muitas vidas. O José enfrentou o complexo de inferioridade, rejeição. O José enfrentou o que mais? O José enfrentou os seus dilemas. Quando ele segura Benjamim, eu acho que José estava um pouco maquiavélico. Né? Ele segura Benjamim, vamos testar eles. Né? Ali acho que estava prevalecendo o velho eu dele. Vamos ver o que é bom para tosse. Sabor de mel. Vou segurar Benjamim aqui. Quando ele fez isso, ele desestabilizou os irmãos todos. Aí depois ele fala a frase mais linda da Bíblia: vocês bem tentaram mal contra mim, o Senhor tomou em pé. Ele aprendeu o que era perdão, porque perdão não é esquecer. Nós temos memória dentro de nós. Esquece. Você nunca vai esquecer. Esquece o mal que te fizeram. Ou você aprende com isso e tira uma lição para poder prosseguir, ou você fica estagnado naquilo para sempre. Eu estou assim porque meu pai não me abençoou, porque aquela pessoa me bloqueou. Eu falo sempre que eu estou até hoje esperando uma vaga de uma empresa, que um chefe meu me bloqueou. Eu tentava uma vaga de técnico de qualidade na empresa do Bifunção de Joinville, a maior fundição da América Latina, uma empresa de 10 mil funcionários. Estou esperando a vaga até hoje. Eles contrataram gente de fora e não me contrataram. Gente de fora foi contratada e eu não. Eu falei, cara, o que é isso? Eu queria matar o meu chefe, era Giovanni Ribeiro. Eu queria matar ele. Falei, ele chegou a contratar gente de fora da empresa e não me contratou. Né?
Um dia eu acordei e falei assim, eu sou muito mais difícil. Eu trabalhava na produção das 11 da noite até 5 horas da manhã. Tinha curso de qualidade, tinha faculdade, religião já. Mas a vaga, ele contratava gente de fora, externa, um pouco demorado do que interno. Eu tinha 10 mil funcionários, né? A prioridade era a vaga interna, mas ele pegava a vaga externa, porque ele via eu como sombra. Um dia eu saí, fui no ambulatório médico, sentei com o doutor Reginaldo, falei, doutor Reginaldo, quando eu para a rua? Mas por quê? Eles não mandavam ninguém para a rua, porque eu quero fazer medicina. Sério? Estou indo na Argentina, na Bolívia, vou lá conhecer os irmãos, falar com eles nos livros um pouquinho, e depois retornarei para cá. Seguro? Tudo bem. Quando eu cheguei com minha carta de demissão, apresentei, mas como? Tchau, e fui embora. Depois de muito tempo, eu estava na minha clínica atendendo um dia, hoje eu atendo a Tupi inteira, a função inteira. Eu sou um dos médicos da psiquiatria que atende eles. A minha clínica é a única que atende eles. Um dia quem chega lá na minha clínica, o Giovanni, eu nunca senti tanta alegria na vida. Porque quem bate para esquecer, quem apanha não esquece nunca. Vocês não esquece não. Eu perdoo, mas não esqueço nomes. Mas na hora eu fiquei olhando, e ele olhou para mim e falou, Rodrigo. Eu estava tudo de branco, né? Falou, Rodrigo. Prazer, Giovanni, que saudade de você, querido. Eu não acredito. Nem como fosse hoje. Dentro de mim começou a vir uma gratidão. Porque se ele não tivesse me impedido de crescer de cargo lá dentro, de uma oportunidade nova e melhor de salário, talvez eu estaria até hoje lá. Mas uma porta que se fechou, alguém que na minha concepção era o diabo, na verdade era Deus que fechou a porta para abrir um universo para mim. Porque através dessa rejeição, dessa porta fechada, me abriu um universo que foi o caminho do estudo da medicina. Eu cheguei muito mais além do que eu imaginava, muito mais além, mas foi necessário alguém, na minha concepção carnal, humana, terráquea, endemoniado, não, alguém que Deus colocou para fechar a porta, para que outra pudesse se abrir. Então, quando Deus colocar pessoas na sua vida que você quer matar, pergunte para Deus se não é Ele que está colocando primeiro. Aquela pessoa que parece que impede você de crescer, porque você quer arrumar um motivo, uma desculpa, você quer arrumar uma razão, porque não está prosperando. Deus está te lapidando, Deus está te moldando, Deus está te quebrando, Deus está te refazendo, querido. E você, afoito, quer arrumar na outra, que é culpa do pastor Rafael, não tem visão de Deus, pelo amor de Deus. E junto com o pastor Arden, então piorou. Não veio aqui, vou ter que ir lá conversar com o perseguidora. Ainda vou cortar a carne de bezerra. Chega, está muito fraco. Você acha que alguém te impede do que Deus tem para a tua vida? O único que impede é tu mesmo, com as suas emoções, com o seu gênio, com a sua soberba, com o seu orgulho, com a sua falta de maturidade. Se tem alguém que tem capacidade de impedir o que Deus tem para a sua vida, é quando você acorda às 6 horas da manhã e olha no espelho, você mesmo. Caso contrário, não tem um homem terráqueo que possa impedir aquilo que Deus planejou. Mas aprenda a trabalhar com a rejeição, aprenda a trabalhar com o não, aprenda a trabalhar com uma porta que se fecha. Ela fechou. 98% é Deus fechando essa porta, porque Ele tem um caminho diferente para você. Eu agradeço todas as vezes quando eu passo pela Tupi, e às vezes o pessoal não acredita, eu tenho um jaleco, eu tenho uma foto no Instagram, entendeu? Um jaleco, eu vestido de Tupi, que ninguém acredita. Eu trabalhava na produção, que eu decidi um dia sair e fui atrás daquilo que eu acreditava. No começo eu culpava o meu chefe, um endemoniado, que não me abençoava. Depois eu comecei a entender que era Deus usando ele para poder me abençoar. E eu olhei para ele e falei: Giovanni, muito obrigado, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Muito obrigado porque você foi bênção de Deus na minha vida. Alguém que Deus colocou na sua vida para te afrontar, te trabalhar as emoções, você acha que é o diabo, às vezes é Deus.
Está dizendo: eu estou fechando para abrir uma porta, eu estou fechando para abrir o universo, eu estou fechando para curar você em nome de Jesus. Para de ver coisa que não tem. Trabalhe em você. Perdoar não é esquecer. Você tem memória, irmão. A memória traumática, ela fica acumulada entre a amígdala e a ínsula, que são partes estruturais do nosso cérebro, o resto da vida. Se você olha para isso e ainda tem desconforto, você precisa ser curado. Eu tenho que olhar para aquilo e me alegrar. Eu tenho que olhar para aquilo e falar: muito obrigado, Senhor. Isso é maturidade, isso é crescimento, isso é aprendizado. Se eu olho com calafrios, se eu olho com... é que a cura não está completa, ou nem começou. Porque quando eu olho curado, eu falo que nem José: vocês bem tentaram algo para mim, mas o Senhor foi tão bom que mandou eu lá à frente para abençoar vocês. Eu vou abençoar minha casa, abençoar meu pai Jacó, eu vou abençoar todo mundo. Olha só a visão que ele tinha macro, mas era de alguém que perdoou, era de alguém que liberou perdão, era de alguém que soube trabalhar dentro dele. E não é fácil perdoar quem nos afrontou. A menina de 15 anos que eu atendi em Itaquá, ela ficou 2 anos comigo. Ela foi abusada, ela não está se prostituindo, ela foi vítima de alguém perturbado. E ela se revoltou, ela era da igreja quadrangular, se revoltou veemente com relação a Deus. E ela disse: eu nunca vou perdoar o meu pai. Eu falei: então eu nunca vou conseguir trazer para você cura. Se você curou seu pai. Essa menina levou 2 anos, eu também para terapia, tratei, tentou suicídio mais 5 vezes. Até que um dia ela resolveu permitir entrar no processo de cura. Hoje ela é uma bênção, Deus, casada, tem filho. Hoje ela é obreira da igreja que ela serve, mas ela se permitiu, ela queria a morte. Eu falei: não adianta, não tem fluoxetina, sertralina, clonazepam, carbonato de lítio que vai resolver o que você precisa resolver aí dentro. Isso que vai ajudar você, mas muito mais do que isso, é uma decisão sua. Ou você se torna o veneno que foi lhe picado, ou você se cura. Talvez fique cicatriz, mas fica um aprendizado, e através dessa ferida sairá cura para uma geração. Hoje ela trabalha com pessoas, adolescentes. Hoje ela é bênção de Deus na sua igreja. É um processo de cura, uma decisão, porque o perdão é uma decisão. Eu tenho que decidir, assim como o amor, eu tenho que decidir e lutar, e batalhar. Não adianta eu achar: não, eu estou perdoado, eu não quero, não. Eu tenho que verbalizar. Eu tenho que verbalizar. Eu tenho que procurar. Eu tenho que dizer. Porque a gente foge disso, às vezes começa: eu perdoo, só não quero mais perto. Eu acho que você tem que conviver também, né? Eu não quero mais conviver. Bom, Paulo disse que, se possível, né, dependendo de vós, viver a paz com todos. Se não possível, eu sou contra esse negócio. Não, tem que ficar todo mundo junto aqui, um para sempre, sempre para um. Não. Tirando o vínculo sanguíneo pai e mãe, bom, não tem que conviver com pessoas que não mudam, mas eu tenho que perdoar e seguir o meu caminho. E se eu olhar e tiver alguma coisa com relação àquilo, eu nunca deixei de ir no aniversário por causa de alguém que não gostasse, por mais que fosse de parte sanguínea, né? Porque se eu me incomodo, o problema está comigo. E se eu me perturbo, o problema está comigo. Quem me conhece sabe que eu vou no aniversário, eu fico e sumo, igual você tem médico. Mas é prático meu, é coisa minha, prática. Eu posso chegar, almoçar, tomar café e vazar. Não fico aí, né? Mas eu não posso me sentir constrangido se eu chego num lugar que tem alguém que eu não comunho da mesma fé, da mesma comunhão. Se eu sei que é um Judas, se eu sou incomodado com isso, o problema está em mim, gente. Está em mim. Você não é obrigado a tirar fotos, bater, conversar, bater piada, não. Você
tem dificuldade de conviver no mesmo ambiente que alguém, esporadicamente, isso precisa ser trabalhado. Você precisa perdoar. Você precisa liberar isso dentro de você. É uma âncora que você soltou nesse mar da mágoa e fica alimentando. Deus tem tanta coisa para você. Deus tem tanto universo para você. Deus tem tanta promessa sobre a tua vida. E você fica preso naquilo. Preso. E aquilo vai te consumindo. Porque o perdão é uma decisão. Que horas tem? Para terminar. Os lugares que mais atendi na minha vida foi o SUS. Eu trabalho no SUS hoje, trabalho na minha clínica particular. Mas um dia eu estava em Barra do Sul, que é uma cidade onde o pastor Roberto foi pastor durante 9 anos. Eu estava na Barra do Sul tranquilo. Um dia comum, tinha 40 pacientes para atender no SUS. E chegou uma senhora chamada Janete, Janete chegou para consultar comigo. Tudo bem com ela? Ô dona Janete, ô doutor, tudo bem? E a senhora está aqui hoje? Eu tenho uma depressão grave, já tratando há vários tempos, tenho suicídio várias vezes, como qualquer médico, ou a maioria dos médicos. Por que a senhora chegou a esse ponto? Ela começou a contar a história dela. Em 2005, ela morava em Tijucas, que é uma cidade de Santa Catarina, perto de São João Batista. E ela foi trabalhar. Quando ela foi trabalhar, ela deixou as 2 filhas em casa. E a mais velha foi com ela. Está no Google, o que você acha? E quando ela retornava para sua casa à noite, as filhas iam à tarde para a escola, ela chegou em casa, as 2 meninas não estavam. Uma de 9 e uma de 11 anos. Ela ficou assustada, porque, imagina, a vizinha cuidava. Um dia antes, alguém tinha aparecido lá, um casal. Mas a vizinha apareceu, o casal sumiu. E as meninas sozinhas. Uma de 9 e outra 11 anos. E eu ouvi a história dela, no Google olhando para ver se era mentira, se eu estava sendo psicótica, ou estava surtada, ou tinha tomado muito Rivotril. Foi o que acontece, às vezes, fantasiar, né? E eu olhando a história dela. E aquilo me ensinou um negócio ruim. Ela falou: pois é, quando eu cheguei, minhas filhas não estavam, tinha um bilhete de resgate. Na verdade, não tinha mais resgate, porque depois de algumas horas, as 2 meninas foram encontradas mortas. E ela contando aquela história para mim. E uma foi enterrada viva e a outra foi, as 2 violentadas por um casal de uma mulher que estava grávida, um adolescente de 17 anos, e um rapaz de 30 anos. Coisa do diabo, maquiavélico. Quando ela falou para mim, foi a primeira vez que um médico, que eu saí do consultório, eu fiquei, o que eu vou falar sobre Deus para essa pessoa? O que eu vou dizer sobre Deus? Deus é um Deus que se expõe, diz Isaías. Sabe, tem coisas da vida que não adianta você falar, puxar. Você tem que ficar só quieto. O silêncio e a companhia é curar. Não adianta falar para alguém: eu vou perder o filho. Ah, Deus sabe o que faz. Não adianta. Não vai funcionar em nada. Eu me lembro até hoje, como fosse hoje, que eu saí fora. Se eu fumasse, eu ia fumar um cigarro. Quando eu fumo, eu fui tomar um café. E aí eu cheguei na cozinha do hospital. Pessoal, tudo bem, doutor? Eu falei: não, não está bem não. Eu levei uma pancada agora, pelo amor de Deus. Porque por mais que você é preparado, estudado, tem coisas da vida que você